Olá, seja bem-vindo a mais uma aula dentro do módulo do A Terra. Hoje a gente vai falar sobre algo de muita relevância que contempla aí muito além, talvez, da aplicabilidade das quais eu vou falar aqui. Então, antes da gente começar, abre espaço aí para que você compreenda a mensagem de hoje muito além da mensagem, levando ela, estendendo ela a várias outras áreas da tua vida, além, talvez, das que eu vou citar aqui. E o tema é sobre expressão, sobre a força da expressão. Mas não basta falar sobre expressão, não basta vir aqui e dizer o quanto é potente, curativo e libertador aquele que se expressa com verdade, uma vez que o não expressar-se é movido por diversos motivos, por diversas situações da vida. Na medida que nós crescemos, nós passamos a nos expressar com mais cautela, né? Tendo como objetivo a maior adequação à sociedade. Então, por mais que tu pense assim, não, mas o fulano de tal se expressa com vigor e tal, sim, porque ele quer se adequar nessa expressão a um tipo de sociedade. Então, por exemplo, a pessoa é super punk rock, vamos dizer assim, sabe? Enfim, toda preta, escuta metálica, alto e tem comportamentos e hábitos bastante movidos para essa linha, para esse olhar bem um estilo de vida punk rock. Vamos imaginar essa pessoa pra gente ir para um extremo grande. Aí pensa, essa pessoa não quer adequação na sociedade. Claro que quer, ela quer adequação dentro daquilo que ela entende como objetivo social de interação. Então ela quer com aquele meio. Sim, ela quer se adaptar. Existe uma parte dela, porque todo excesso esconde uma falta, todo extremo parte de um meio, né? Então pode ali existir também partes que estão nos extremos para chamar a atenção de um outro ambiente social que ela gostaria também de sentir-se pertencente e não sente, mas isso não é papo para esse vídeo. A compreensão aqui é que toda expressão, toda adaptação de expressão serve ao objetivo de pertencimento. Então, a nossa expressão ela vai se lapidando ao longo da vida, ao longo do crescimento, para que a gente possa sentir-se adaptado ao meio. Sendo assim, a gente consegue compreender muito facilmente, olhando uma criança, por exemplo, que a criança ela nasce no ápice da sua expressão. E a expressão ela não é só aquilo que é fervoroso, né? Então, aquela pessoa se expressa muito. Não necessariamente precisa de picos, alguém que chora muito, alguém que fala muito, alguém que dança muito, alguém que canta muito. Não precisa ser essa a expressão. A expressão é permitir que aquilo que é sentido internamente seja expresso, expandido, externado, de forma que alivie a pressão interna. Então, a criança, ela é ótima na expressão, porque ela ainda não criou a necessidade de adaptação, ela ainda não teve a percepção de que ela precise mover essa expressão para que ela seja mais adequada aos ambientes que ela entende que vai precisar ficar para sobreviver. Então, se a criança, por exemplo, quer ficar quieta, essa criança fica quieta. Ela fica quieta em qualquer lugar. Pode ser a festa de aniversário dela, que o pai e a mãe prepararam, e é a hora de cantar parabéns no bolo, e se ela quer se emburrar naquela hora, ela fecha a cara e ela vai ficar assim. Se a criança quer dançar, tá, sei lá, no meio de uma viagem, no meio do avião, a criança vai levantar e vai dançar. Naquela hora, ela quer dançar. Ela vai colocar uma música ali no tabletzinho dela e ela vai dançar. Se ela é uma criança que ela tá afim de conversar, ela vai conversar. Se ela tá afim de comer, ela vai comer em qualquer lugar que ela tá, né? Ela não tem esse filtro da educação, nossa, inadequado agora ainda, o tio não terminou de falar e eu já quero comer. Tá aqui o salgadinho, o tio tá falando se ele quer, eu quero comer.
Então a criança, ela se expressa, ela externa aquele anseio, aquele desejo, aquele impulso, vamos chamar de impulso, de forma muito natural, de forma pouquíssimo filtro. Não é? Os filtros, é claro que a gente não tá criando uma comunidade alternativa, né? É claro que os filtros, eles têm a serventia de uma formação social, moral. Mas, de maneira geral, esses filtros, eles também vão aí nos lapidando e cortando partes importantes da nossa expressão, daquilo que originalmente tínhamos vontade de fazer. E aí, na medida que essa criança cresce, ela vai aprendendo, então, que eu não posso comer sempre porque eu posso ser vista como mal educada. Eu não posso dançar sempre porque eu posso ser vista como louca. Eu não posso me emburrar sempre porque eu posso ser vista como ingrata. Eu não posso me aquietar porque eu posso ser vista como antipática. Eu não posso dar muita gargalhada porque eu posso ser vista como boba. E aí eu começo a apertar como se fosse uma massinha de modelar e eu começo a pressionar para essa bolinha ficar mais dura, mais compacta e mais rígida, né? Então eu já não sou mais tão flexível como uma massa de modelar livre, eu me compacto dentro de um molde, um molde social, um molde que eu entendi que vai ser o melhor pra mim. É como se, tipo assim, ok, já que eu tenho que me moldar, vamos ver o que eu vou me moldar aqui, né? E aí alguns mais vívidos, mais fervorosos em sua ânsia de expressar-se, escolhem moldes que permitam que flexibilize em algum lugar. Alguns sem essa clareza mental enquanto crescimento ou por questões sociais não encontram moldes com escape e entram em moldes extremamente restritos e rígidos. E eu não sei aí qual é o teu caso, né? Então eu posso vir aqui de uma posição, por exemplo, falar que eu sempre fui uma pessoa que me expressei muito, mas porque o meu molde familiar era um molde familiar aonde, apesar do meu pai e da minha mãe serem extremamente discretos, apesar de um ambiente social bastante exigente em relação a alinhamento e forma de comportamento, ainda assim eu tinha uma flexibilidade nesse molde que eu escolhi, aonde eu pude mantendo veias artísticas sempre envolvidas dentro do que eu fazia e me dava uma liberdade de flexibilidade de expressão. Inclusive profissão que eu escolhi na minha vida, né? Eu me formei inicialmente na primeira formação de faculdade, eu me formei em design, então me tornei designer, e o design em si ele me traz isso, né? Mas então, por exemplo, diferente talvez para aquele que escolhe uma formação na área da advocacia, enfim, numa área contábil, porque talvez esse molde tenha um pouco menos de flexibilização. Mas nós não estamos aqui para falar, tá, é o molde que me impede. O molde foram as escolhas que a gente fez e que nos trazem coisas boas, porque assim como o molde ele me permite, massinha de modelar, experimentar formas que me agradam. Então, experimentar a forma do advogado, experimentar a forma do contador, experimentar a forma do administrador, experimentar a forma do designer, experimentar a forma do artista, enfim, né? Mas também me condiciona ali em um papel. E esse papel, ele me traz novas exigências. Então, novas expectativas são implantadas sobre mim. Então, agora que sou isso, então vou crescendo, eu era criança livre, viro adolescente, vou nessa adaptação me torno adulto. Então, agora que sou esposa, sou marido, sou contador, sou cozinheira, sou isso, sou aquilo, sou adulta e aí tudo isso vai me trazendo rótulos de comportamento, né? E cada um desses rótulos de comportamento tendem a ser mais um molde, mais uma pressão e menos expressão, Seria eu abaixo aos moldes? Não, né? Não, porque eles estão a nosso serviço, como a gente falou, então muitas coisas são conquistadas aí através disso. Mas seria um olhar para flexibilização, porque senão eu chego num ponto de rigidez, eu chego num ponto de enrijecimento que eu não consigo nem mais experimentar novas formas, novos moldes na minha vida, porque eu já sou uma massa tão seca
eu já sou tão enrijecida, e quem sabe aí tu comece a fazer sentido pra você, às vezes a gente já se enrijeceu tanto dentro de uma profissão, dentro de uma posição social, dentro de um humor. Por isso que eu disse lá no começo, abre tua mente, né, pra tudo que pode vir aqui. Porque muitas vezes o meu molde é o meu humor. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa séria, fui taxada como uma pessoa séria, e eu sou séria. Mas quem sabe eu, criança, não era séria. Quem sabe eu fui me tornando séria porque eu olhei esse molde e percebi, olha, para caber nessa sociedade, para, né, para ser elogiada, para ser vista como bem comportada, para ser bem-sucedido, né? Quanto mais séria eu for, melhor. E aí às vezes a gente vai por tantos anos ficando naquele molde, reforçando a pressão daquele molde, que daqui a pouco a gente se tornou uma estrutura tão rígida, moldada naquilo, que a gente nem consegue mais. Então, por exemplo, por que a pessoa simplesmente não deixa de ser séria? Por que ela não coloca mais humor na vida dela? Porque ela não consegue, porque ela tá rígida demais naquilo ali. E quando a gente tá rígido, o que a gente tem que trazer para um objeto, né, na natureza? O que a gente tem que trazer para a terra quando a terra tá muito seca? E por isso se torna muito rígida e qualquer coisa quebra, não é mais possível moldar a terra. Como eu posso transformar essa terra seca em uma argila, que é algo moldável, que ainda é terra, mas que pode ser moldado? Eu trago o que? Eu trago umidade, eu trago água, né? A água é o movimento, a água é o flow, a água é o circular das energias. E aí começa a compreender, então, que trazer para a nossa vida flexibilidade é trazer essa liquidez, esse flow aí dos líquidos, né? Permitir que eles girem, tirar essa estagnação. Então, a expressão, ela vai se perdendo não só por uma situação social ou por um meio, ela vai se perdendo por conta de um histórico de adaptação que a gente faz por amor, em busca de caber no mundo, né? Eu gosto de trazer a consciência muito grande de que toda a escolha que foi feita lá atrás foi a melhor escolha que era possível naquela oportunidade. Não poderia ter sido feito algo melhor? Não poderia. Ah, mas se eu soubesse hoje, se eu soubesse ontem o que eu sei hoje, eu não teria feito assim. Se ontem tu não tivesse feito assim, tu não saberia hoje o que tu sabe. Os teus aprendizados chegaram graças aos passos que você deu do jeito que você deu. Então você só é essa versão lúcida porque em algum momento você tropeçou e foi cego em relação a algo. O aprendizado só estava lá, não era possível aquele aprendizado da lucidez, era o aprendizado da cegueira. Então a gente começa a entender que não há caminho errado. Há caminho que me trouxe até aqui, o que eu faço com aquilo agora que eu tenho, né? Isso que eu tenho agora, essa situação que eu tenho agora. Então olhar para isso, olhar para essa tua rigidez, olhar para o que te segura, o que te prende. Em imersões, como a imersão à Terra, é um lugar onde a gente potencializa a dissolução de moldes rígidos para moldes que me permitam expressão. Então, mesmo que dentro de uma mesma linha de trabalho, mesmo que dentro de uma postura social, mesmo que dentro de uma posição familiar, eu escolho fazer aquilo que amo, ser aquilo que sou, mas expressando-me, né? Porque a expressão é colocar a umidade na vida, é permitir ainda ser flexível, permitir que o fluxo venha. E aí, quando se fala de expressão, é preciso então olhar para tudo isso e compreender que aquele que se expressa com dificuldade é em si alguém com um sofrimento sobre a sua própria rigidez, por mais que a pessoa não sabe, porque terra dura não reclama que é terra dura, ela não sabe, ela só percebe que só pode se transformar num jarro, que só pode ajudar a construir uma parede quando ela se torna argila, quando ela passa até a água. Antes disso ela não sabe que é ruim. Então, comumente nós nem sabemos que nós estamos sendo rígidos, nós nem sabemos que nós estamos endurecidos pela vida, até que a gente experimente a expressão. E aí quando a gente experimenta a livre expressão, a gente passa a uma zona aonde tudo fica mais claro. Dói também, porque a gente percebe por quanto tempo a gente foi árido. E em terreno árido,
pouco nasce. E talvez essa rigidez tenha impedido que muita coisa tivesse brotado na minha vida. Mas eu fiz o melhor que eu podia, com o que eu tinha na época. E agora compreendo que trazer expressão para minha vida é movimentar essas minhas terras, é tornar tudo mais maleável, mais a serviço da vida. E aí a expressão, ela passa por vários formatos, e eu gosto especialmente da expressão de alma. E convido em um exercício a todos os meus pacientes diretos, as pessoas que participam das vivências e também a você que está aqui no meu Versões da Alma, a experimentar a expressão de alma. A expressão de alma, ela não é uma expressão doutrinada, ela não é uma expressão com algum objetivo específico. A expressão de alma não tem objetivo. Então, sendo que não tem objetivo, não tem avaliação. Quando eu falo em objetivo, não é que ela não tenha propósito, ela se propõe a algo, sim. Porém, ela não tem nenhum objetivo definido, chegar a esse patamar, chegar a esse ponto, executar de tal forma. Ela é simplesmente livre. A expressão de alma é a expressão livre. E é a minha expressão preferida para trazer flexibilidade e umidade para minha vida, para que eu possa fazer tudo, todos os papéis, para que eu possa executar todas as áreas da minha vida, mantendo sempre em mim a umidade, para que eu possa dançar, e não é a dança física que eu falo agora, dançar na vida. Eu não me prender nada a muito, porque quando sou rígido e algo vem e me bate, veja bem, se sou uma pedra rígida e algo vem e me bate, quebra essa pedra, quebra no meio essa pedra. Logo, contudo, se sou argila, algo vem e me bate, amassa e eu transbordo para as laterais. E na vida, às vezes eu tô num trabalho, numa profissão, e se tô muito rígido e algo me bate, uma demissão, uma falência, uma mudança de mercado, uma decepção, uma traição, eu me quebro, porque não tenho umidade para flexibilizar naquilo e encontrar uma saída. Se num relacionamento sou muito rígida e algo me bate, uma separação, uma traição, uma mentira, uma perda física, ou financeira dentro da relação, um desencontro de opiniões e aquilo me bate, eu quebro. Mas logo, se tem umidade na relação, aquilo me bate e eu aprendo a encontrar uma saída com aquilo. Que pode ser ir para outro relacionamento, que pode ser olhar esse relacionamento por outra área, mas eu flexibilizo e eu não me quebro, então eu não me machuco tanto. Então trazer a expressão de alma, a umidade para a sua vida, ela vai te levar a um patamar muito elevado em todas as áreas da tua vida. E eu vou te convidar no dia de hoje a fazer o exercício de livre expressão junto comigo. Eu vou colocar aleatoriamente aqui uma música. Eu vou pegar aqui uma música da playlist do Instituto Origem. As músicas do Instituto Origem, elas têm como objetivo, todas elas, trazerem uma compreensão ou um acesso através da frequência da música, justamente na liberação dessas águas, dessa umidade interna, A frequência musical, ela faz isso, ela entra no nosso sistema e ela vibra e move aquilo que tá duro, que tá seco, permitindo que a água que já tem dentro de nós somos praticamente água, adentre lugares que estavam extremamente secos. E aí o que acontece? O choro cai, ou o riso sai, ou a gente transpira, o coração acelera, a gente treme, a pressão arterial se altera, porque a gente está vivo naquela hora. Então o objetivo é sempre esse. Mas para que a gente consiga atingir essa coisa, a gente precisa entrar numa zona da livre expressão de alma, que é isenta de objetivos. Ela não sabe qual resultado ela vai trazer, ela não sabe se eu quero liberar essa ou aquela emoção, ela não sabe aonde ela vai dar umidade, em que área, ela simplesmente é. Ela simplesmente vem para trazer essa abertura de possibilidade, para que o corpo decida como esse corpo quer
trazer a umidade para sua vida. Então eu vou botar aqui uma música e eu vou convidar vocês a fazer o seguinte. Eu quero que tu feche os teus olhos aí, ou se tu preferir, já que a expressão é livre, ficar de olhos abertos, tudo bem, mas eu te peço que você não esteja aqui, mesmo que de olhos abertos, mas me assistindo, porque eu também vou estar no exercício. E eu quero que você convide a sua alma a expressar-se, a fazer movimentos que ela desejar. Pode ser que você sinta vontade de fazer movimentos com o corpo, pode ser que você sinta vontade de cantar, cantarolar, fazer barulhos, mesmo que você não saiba o que é. Quem sabe você tenha vontade de, sei lá, de falar alguma coisa, talvez você tenha vontade de chorar, talvez você tenha vontade de rir, talvez você tenha uma vontade profunda simplesmente de respirar aquele momento. A livre expressão da alma. Você vai permitir que através dessa música que vem, uma música aleatória, ela vai entrar aqui a que quiser, mas eu quero que você se permita, convide a sua alma a viver uma experiência de livre expressão. Ninguém vai estar olhando para você, eu sou a única aqui que tem alguém olhando. Todas as pessoas estão assistindo esse vídeo, centenas de pessoas vão olhar a minha livre expressão. Isso não muda nada para mim. Porque eu não estou aqui me expressando para você. Eu estou aqui me expressando para trazer liquidez para minha vida, umidade para minha vida. Flow para mim. E quando a música acabar, você vai ouvir que ela silenciou, então não precisa ficar abrindo o olho para ver se acabou. Quando ela acabar, eu vou te chamar de volta, para que a gente finalize isso juntos. Carregando essa culpa e o fardo da crença de um eu incapaz. Ouço o convite da vida pra bem decisões. Tempos houveram, mas ainda se escuta que o destino do homem está com Deus capataz, cativo na roda que gira e nunca satisfaz. Libertando amarras, grilhões ancestrais e assim resgatando tesouros imateriais. Agora é a vez de vencer essa luta sobre a carruagem. Coração é quem vai, na fronte a estrela guia a luz que brilha mais. Junte seu canto ao meu, vamos clarear o meu destino de ser. Libertando amarras, grilhões ancestrais e assim resgatando tesouros imateriais. Agora é a vez de vencer essa luta sobre a carruagem. Coração é quem vai, na fronte a estrela que é a luz que brilha mais. Junte seu canto ao meu, vamos clarear o meu destino de ser.
tô esbaforida aqui. Seja bem-vindo aí, de volta. Dessa expressão livre da sua alma, aonde a gente não se expressa pro outro, onde a gente não dança pro outro. Eu costumo brincar que é uma festa particular. Uma festa muito boa. E esse é um exercício que você pode praticar na sua vida para trazer umidade para todas as áreas, liberar todas as tensões. Sair um pouco das caixinhas e das moldeiras que você entrou na vida por amor e trazer também mais expressão para esse lugar. É possível trazer mais expressão. E como nada na vida é ao acaso, não acredito no acaso, eu falei para vocês que eu ia colocar uma música qualquer e eu coloquei aqui para tocar quando ele escolhe aleatório. Mas nunca é aleatório. E se você observou aí, eu quero ler rapidamente para você a letra da música que o universo escolheu para nós. Aonde você vai carregando essa culpa e o fardo da crença de um eu incapaz? Ouça o convite da vida para além desses ais. Os tempos houveram, mas ainda se escuta que o destino do homem está com um Deus capataz, cativo na roda que gira e nunca satisfaz. Junte o seu canto ao meu, vamos clarear o breu desse medo de ser. Quem plantou o bem colheu. A semente da paz é só esse o dever. E mergulhando nas águas da cura, libertando amarras, grilhões ancestrais, assim vamos resgatando tesouros imateriais. Agora é a vez de vencer essa luta. Sobre a carruagem, o coração é quem vai. Na fronte, a estrela guia é a luz que brilha mais. É uma mensagem. Interprete aí como puder. Um beijo de uma alma que se expressa para outra alma que também quer cada vez mais se expressar.